noite a todos. Boa noite. Querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha pelas nossas mídias sociais, nesta celebração do primeiro dia do Tríduo, em preparação à festa do nosso padroeiro, Senhor Bom Jesus, neste momento façamos a nossa preparação espiritual para participarmos da Santa Missa de hoje. Aquele que nos acompanha pelo nosso livreto de cantos e orações, rezemos juntos o item 2 do nosso livreto. Peçamos a proteção e o auxílio de Nossa Senhora, a Mãe da Soledade, a Mãe de Jesus, para que ela nos ajude a celebrarmos bem esta Eucaristia. Ó Mãe de bondade e misericórdia, Santa Virgem Maria, eu, pobre e indigno pecador, a vós recorro com todo o afeto do meu coração, implorando a vossa piedade. Assim como estivestes de pé junto à cruz do vosso Filho, também vos digneis assistir-me, não só a mim, pobre pecador, como a todos os sacerdotes, que hoje celebram a Eucaristia em toda a Santa Igreja. Auxiliados por vós, possamos oferecer ao Deus unitrino a vítima do seu agrado. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Pela recuperação da saúde de Valdirene Gomes Peçanha, pela família Nascimento e Silva, Fernanda Vieira de Andrade e Fátima Nassabaim Cassimiro, e por nosso irmão falecido Antônio Vaz Bonfim. Queremos ver Jesus, Ai, nós queremos.
sejamos todos um, na verdade plena luz, me liberta e faz feliz. Dá-nos a força do amor, mundo novo construir, solidário e mais irmão. Queremos ver Jesus, queremos ver Jesus, queremos ver a caminho, a verdade e a vida. Queremos ver Jesus, Jesus. Boa noite a todos. Boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas mídias sociais, cheios de amor e esperança, nos reunimos para celebrar o primeiro dia do Tríduo em louvor ao nosso padroeiro, Senhor Bom Jesus, que tem como tema geral Paróquia Senhor Bom Jesus, 20 anos de missão e serviço, e como tema específico, Igreja, Casa do Encontro e da Ternura. Nossas comunidades precisam ser oásis de misericórdia no deserto da história, casas de oração profunda, de mergulho no sagrado mistério revelado pelo amor do Pai. Este encontro com Deus se dá na celebração cheia de vida, no silêncio que permite a escuta, na harmonia que revela a plena beleza de Deus. A comunidade que guarda os pequenos detalhes do amor e na qual os membros cuidam uns dos outros e formam um espaço aberto e evangelizador, é lugar da presença do ressuscitado, que a vai santificando segundo o projeto do Pai. Na comemoração dos 20 anos da criação e instalação da nossa paróquia, sejamos uma igreja lugar do olhar, do abraço e do afeto, na qual a empatia, a ternura com o irmão sejam as marcas desta casa de fraternidade. Queridos irmãos e irmãs, celebrando este nosso primeiro dia do Tríduo em preparação à festa do Senhor Bom Jesus, o nosso padroeiro, façamos o nosso exame de consciência, peçamos perdão pelos nossos pecados e peçamos perdão, sobretudo pelas vezes em que não cultivamos o encontro, pelas vezes que não cultivamos a ternura em nossos relacionamentos, em nossa vida de comunidade, pelas vezes que não seguimos o ensinamento das primeiras comunidades cristãs, que eram um só coração e uma só alma. Façamos o nosso exame de consciência e cantemos a misericórdia de Deus. Senhor, tem de piedade de nós.
Deus, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e pela participação nesta Santa Eucaristia, nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Queridos irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham pelas nossas mídias sociais, coloquem neste momento a sua intenção, suas preces, agradecimentos para a Santa Missa de hoje. Nós que estamos rezando de maneira especial na intenção de vocês, na intenção de todos os devotos do Senhor Bom Jesus, e pedindo que Ele derrame sobre nós, sobre o nosso mundo, sobre a nossa humanidade, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. Nós que pedimos a Ele que nos cure, nos livrando dessa pandemia que tem ceifado tantas vidas no nosso Brasil e no nosso mundo. Pedimos ao Senhor Bom Jesus, caminho, verdade e vida, Ele que é manso e humilde de coração, para que Ele tenha misericórdia desse momento que nós estamos atravessando e nos livre dessa pandemia, nos ajude a superarmos esse momento e, sobretudo, a aproveitarmos esse tempo como um tempo de amadurecimento, de crescimento, um tempo de santificação, um tempo para nos tornarmos pessoas melhores, mais humanas, prestativas, solidárias. Aliás, esse é o grande convite da nossa celebração no dia de hoje, dentro desse nosso primeiro dia do Tríduo, a Igreja como lugar do encontro e como lugar da acolhida, como lugar da ternura. Nós os pedimos, ó Deus, ao venerarmos o santo nome de Jesus, que, saboreando na terra a sua doçura, gozemos no céu a eterna alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Nesse mesmo ano, no início do reinado de Sedecias, rei de Judá, no 5º mês do 4º ano, disse-me o profeta Ananias, filho de Azur, profeta de Gabaon, na casa do Senhor, e na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ainda 2 anos e eu farei reconduzir a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou deste lugar e transferiu para a Babilônia. Também reconduzirei a este lugar Jeconias, filho de Joaquim e rei de Judá, juntamente com toda a massa de judeus desterrados para a Babilônia, diz o Senhor, pois eu quebro o jugo do rei da Babilônia. Respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, que estava na casa do Senhor, dizendo: Amém, assim permita o Senhor. Realize ele as palavras que
trazendo de volta os vasos para a casa do Senhor, e todos os deportados da Babilônia para esta terra. Ouve, porém, esta palavra, que eu digo aos teus ouvidos, e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antigamente, antes de mim e antes de ti, profetizaram sobre guerras, aflições e pestes, para muitos povos e reinos poderosos. Mas o profeta que profetiza a paz, esse somente será reconhecido como profeta que em verdade o Senhor enviou, quando sua palavra for verificada. Então o profeta Ananias retirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou-o. E disse Ananias, na presença de todo o povo: Isto diz o Senhor: Deste modo quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de 2 anos, livrando dele o pescoço de todos os povos. E foi-se pelo caminho o profeta Jeremias, depois que o profeta Ananias havia retirado o jugo do pescoço do profeta Jeremias. Dirigiu-se novamente a palavra do Senhor a Jeremias: Vai dizer a Ananias: Isto diz o Senhor: Quebrastes um jugo de madeira, mas em seu lugar farás um de ferro. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e lhe serão de fato submissas. Além disso, dei-lhe também os animais do campo. Disse ainda o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor. E contudo fizeste esse povo confiar em mentiras. Isto diz o Senhor: Eis que te farei partir desta terra, morrerás este ano, pois pregaste a infidelidade contra o Senhor. Naquele ano, no 7º mês, morreu o profeta Ananias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ensinai-me a fazer vossa vontade.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até aos discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas nossas mídias sociais, com fé e alegria nós nos reunimos para celebrarmos o primeiro dia do Tríduo em preparação à festa do nosso padroeiro, Senhor Bom Jesus. Este ano nós não podemos estar unidos fisicamente enquanto comunidade de fé, como é nosso todos os anos, mas é bom dizer que nós estamos unidos espiritualmente num só coração e numa só alma, celebrando a nossa fé em nosso padroeiro, Senhor Bom Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida e o Deus da nossa salvação. Este ano nós colocamos um tema geral e também um tema específico para esses dias do nosso Tríduo, e temos como tema geral neste nosso Tríduo, Paróquia Senhor Bom Jesus, 20 anos de missão
e serviço. Amanhã, dia 4 de agosto, nós então celebraremos justamente a comemoração dos 20 anos da instalação da nossa comunidade paroquial. Teremos a alegria de contar com a presença do nosso arcebispo metropolitano, Dom Moacir Silva, presidindo a nossa celebração eucarística, e nesse sentido nós elevaremos a nossa grande ação de graças por toda a vida e a missão da nossa comunidade paroquial. Nós sabemos que a paróquia, quando nós olhamos no direito canônico, que são as leis que regem a nossa igreja, nós encontramos a seguinte definição acerca de paróquia. A paróquia, ela é uma porção do povo de Deus confiada aos cuidados pastoral de um pároco. E nesse sentido, então, nós nos lembramos com muito carinho de todos os irmãos e irmãs que residem no espaço geográfico da nossa comunidade paroquial, também aqueles que participam da nossa comunidade paroquial, mesmo às vezes residindo em outros bairros de nossa cidade, mas que estão ligados a nós afetivamente e estão sempre aqui conosco, e nós colocamos no altar de Deus, de maneira especial, a vida de cada paroquiano nosso, para que seja essa comemoração dos 20 anos de instalação da nossa comunidade um momento de graça e de bênção na vida de todos nós. Nós também louvamos e agradecemos ao Senhor nosso Deus por todo o bem que nós realizamos em nossa comunidade paroquial. Todos os sacramentos que foram distribuídos e que são distribuídos ao longo destes 20 anos de sua criação. Quantas pessoas que aqui se tornaram filhos e filhas de Deus através do sacramento do batismo, quantos que receberam o sacramento da Eucaristia foram confirmados na fé pelo sacramento da Crisma. Quantas famílias que foram constituídas e através do sacramento do matrimônio, os doentes que foram assistidos, enfim, quantas graças, quantas bênçãos que nós distribuímos dentro dessa comunidade paroquial. Toda a evangelização que nós comunicamos todos os dias, sobretudo através da celebração da Eucaristia, que é sempre o grande marco de toda a nossa vida de comunidade. Eucaristia que é ponto de partida e que também é ponto de chegada, no sentido de nós vivenciarmos tudo aquilo que nós celebramos e ao mesmo tempo trazermos para a celebração, trazermos para a Santa Missa tudo aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, quantas coisas, quantos motivos nós temos para louvar e agradecer a Deus dentro destes 20 anos de missão e de serviço à nossa comunidade. Hoje nós tratamos do tema específico Igreja, Casa do Encontro e Casa da Ternura. Esse tema do primeiro dia do nosso trido, ele é retirado das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil. Nós encontramos nessas diretrizes aquilo que os nossos bispos pensam acerca da vida da Igreja, acerca da comunidade eclesial. E eles nos dizem que a Igreja precisa ser um lugar de encontro. E nesse sentido eles nos afirmam que as nossas comunidades sejam um oásis de misericórdia no deserto da história. Que as nossas comunidades sejam
um oásis de misericórdia no deserto da história. Quantas pessoas feridas, quantas pessoas machucadas no mundo de hoje, e nós somos chamados a mostrarmos essa face misericordiosa de Jesus pela capacidade de sermos uma igreja acolhedora, uma igreja que procura compreender a dor, o sofrimento, a dificuldade, a fraqueza do outro, possibilitando que o outro, que a pessoa humana, possa se encontrar com Deus. Também os nossos bispos, eles nos pedem que as nossas igrejas sejam casas de profunda oração, lugares onde as pessoas possam mergulhar no sagrado mistério revelado pelo amor do Pai. Que a igreja seja um lugar do encontro com Deus. O encontro com Deus que se dá, primeiramente, quando nós participamos de uma celebração cheia de vida. Uma celebração na qual nós também encontramos o silêncio que nos permite a escuta de Deus e nos permite a escuta da nossa consciência. Uma celebração na qual nós possamos também perceber a harmonia na qual se revela a plena beleza de Deus. É todo o cuidado que nós somos chamados a ter com a celebração dos sacramentos, o zelo que nós somos chamados a ter com a liturgia da igreja. Como é importante quando as pessoas chegam na igreja e encontram uma celebração bem participada, uma celebração cheia de Deus, bem preparada, na qual cada pessoa que está participando e que organizou aquele momento celebrativo está sempre oferecendo o melhor de si e antes de realizar o seu trabalho está sempre se abrindo à ação do Espírito Santo de Deus para que o Espírito Santo possa usá-la no momento celebrativo, para que essa pessoa seja então um instrumento nas mãos do Espírito Santo. A igreja precisa ser esse lugar do encontro com Deus. E é tão bonito quando nós encontramos alguém que diz: eu gosto de ir naquela igreja, eu gosto de participar daquela missa, ou então eu gosto de encontrar com os irmãos daquela comunidade. Sabe, quando eu chego naquela paróquia, ali eu sinto a presença de Deus. Quando uma comunidade é assim, essa comunidade ela faz toda a diferença. As pessoas, quando chegam na nossa comunidade paroquial e em nossas comunidades em geral, elas precisam sentir essa presença de Deus, que a nós se revela de tantas maneiras, na palavra que é proclamada, no pão e no vinho que são transformados no corpo e no sangue de Jesus, a Eucaristia, o sacramento do altar, essa presença de Deus que se revela também na pessoa de nossos irmãos. Quanto é importante nós termos essa capacidade de também perceber Deus no irmão e saber que o irmão tem nome, que aquele irmão que nós encontramos muitas vezes na missa e que senta do nosso lado, e olha que às vezes nós nem conhecemos o nome daquela pessoa e muito menos a sua história, mas que aquela pessoa tem nome, que ela tem uma história, e que quando ela chega na igreja para participar da Santa Missa, que ela traz dentro de si dores, dificuldades, sofrimentos, mas ela também traz alegrias, ela também traz dentro de si esperanças, sonhos. Quanto é importante nós olharmos para as pessoas e enxergarmos nelas a presença de Deus, dentro dessa consciência de que cada um de nós é criado à imagem e semelhança de Deus. Depois, os nossos pedem no livro das diretrizes que a igreja seja o lugar da ternura.
e eles afirmam: as nossas comunidades precisam ser lugar do olhar, do abraço e do afeto. Lugar do olhar. Eu olho para o outro e vejo na pessoa do outro o rosto de um irmão. Eu vejo na pessoa do outro alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Dentro de nossas orações pessoais e também dentro de nossas orações comunitárias, o quanto é importante que nós sempre peçamos a Deus para que Ele coloque ternura no nosso olhar. Quando nós temos ternura no olhar, isso significa que nós temos sensibilidade dentro do nosso coração. E depois a igreja precisa ser também lugar do abraço e do afeto, lugar da acolhida. Quando as pessoas chegam em determinada comunidade e elas se sentem verdadeiramente acolhidas, elas voltam. Quanto é importante sermos uma comunidade acolhedora, sermos pessoas acolhedoras. É preciso que se desenvolva dentro das nossas comunidades aquilo que nós chamamos de afetividade, de empatia e de ternura. E os bispos dizem: a afetividade, a empatia e a ternura, elas devem ser as grandes marcas de uma comunidade. E quando nós vivemos assim, nós estamos vivendo aquilo que o nosso querido Papa Francisco chama de revolução da ternura. Numa sociedade marcada pela indiferença, nós somos de repente chamados a fazermos a revolução da ternura, por essa maneira nova de ser, essa maneira amorosa, misericordiosa, acolhedora que nós somos chamados a ser e a ter em nossos relacionamentos. E aí os nossos bispos ainda continuam. O livro das diretrizes nos diz: a comunidade precisa ser o lugar do encontro fraterno. A comunidade precisa ser o lugar do encontro de irmãos. E aí nós nos lembramos do livro dos Atos dos Apóstolos. Todos os anos, por ocasião da Páscoa na ressurreição do Senhor, nós nos encontramos com a leitura dos Atos dos Apóstolos, que nos diz: a primeira comunidade, eles eram um só coração e uma só alma. Também aqui nós nos lembramos do nosso compromisso com o Pai Nosso, porque se nós chamamos a Deus de Pai no Pai Nosso, isso significa que nós devemos viver como irmãos. Quem chama a Deus de Pai no Pai Nosso precisa ter essa consciência de viver como irmão. Nós não podemos cair nessa indiferença que percebemos no mundo de hoje. Então isso é um pouco do nosso tema nesse primeiro dia do nosso trido, dentro dessa grande celebração dos 20 anos da nossa comunidade paroquial. Depois, olhando um pouco para a nossa liturgia da palavra na noite de hoje, na nossa primeira leitura nós nos encontramos com um livro do profeta Jeremias, e a leitura um pouco longa, mas de maneira resumida, ela nos transmite a seguinte mensagem: em determinado dia, o profeta Jeremias, que era um verdadeiro profeta, alguém chamado por Deus, ele vai desmentir um falso profeta chamado Ananias. Ananias havia feito promessas enganosas ao povo, dizendo: o exílio na Babilônia está prestes a terminar. O rei poderá voltar para casa logo, logo. Os vasos sagrados do templo que haviam sido levados para o exílio na Babilônia, eles serão devolvidos à casa de Deus.
E também as pessoas que foram levadas para o exílio, elas poderão voltar para casa. Mas essas palavras do profeta Ananias eram falsas. Ele não estava sendo fiel a Deus, não estava dizendo a verdade, porque o exílio ainda deveria continuar por mais anos, não era chegado o momento do seu fim. Então, quando nós procuramos trazer essa leitura para a realidade da gente, nós sabemos que no mundo existem os verdadeiros profetas, mas que também existem aqueles que são falsos profetas. Os verdadeiros profetas falam em nome de Deus, não possuem medo de anunciar a palavra de Deus e de denunciar as injustiças que encontram no mundo presente. Já os falsos profetas, ao invés de anunciarem a palavra de Deus, estão mais preocupados em anunciar a si mesmos e aproveitam da palavra que anunciam para tirar proveito em cima do povo. Nesse sentido, quando nós olhamos as várias religiões, as várias seitas religiosas que nós encontramos, nós vemos que existe muito isso. Encontramos falsos profetas que estão mais preocupados em tirar vantagens em cima do povo do que propriamente em evangelizar, em informar, em catequizar as pessoas no caminho de Deus. Por isso que nós somos chamados, assim como cantávamos no nosso salmo, a sempre rezar, a sempre pedir a Deus para que nós possamos ser fiéis à sua palavra, aos seus mandamentos e à sua santíssima vontade. É o que nós cantávamos no nosso salmo responsorial: ensinai-me a fazer vossa vontade, já visto que a vontade de Deus é sempre aquilo que existe de melhor, de mais santo e de perfeito para cada um de nós. Depois, no nosso Evangelho, se nós observamos o Evangelho de hoje, ele é uma continuação do episódio de ontem, do Evangelho de ontem, logo que Jesus alimentou as multidões e os discípulos estavam ali com Jesus. Jesus então pediu que eles entrassem na barca e ele ficou ainda para despedir as multidões. Ele continuou com o povo mais um tempo. E depois de despedir as multidões, conta-nos o Evangelho que Jesus subiu ao monte para orar a sós. Aqui nós encontramos o primeiro ensinamento deste Evangelho para cada um de nós. A necessidade de termos na nossa vida momentos de espiritualidade, momentos de oração a sós com Deus. Jesus, ele cura as pessoas. Jesus, ele promove a vida. Ele faz o bem. Mas ele também se afasta para o encontro com Deus. Ele se retira. Ele anteriormente se abastece através do cultivo da espiritualidade e da oração. E conta-nos que Jesus, ele ficou ali um longo tempo rezando sozinho. Enquanto isso, os discípulos se afastaram com a barca dentro da Sagrada Escritura, dentro dos Evangelhos. Nós sabemos que a barca ela sempre representa a igreja, que é a comunidade cristã. E conta-nos ainda o Evangelho que a barca ela estava sofrendo porque o mar estava agitado, os discípulos estavam com medo. Nós também estamos atravessando essa pandemia. Há pouco tempo o Papa Francisco nos fez essa comparação. Nós estamos também no meio de uma tempestade, a barca está agitada, nós estamos com medo, mas no meio da noite, pelas 3 horas da manhã, Jesus, ele vem caminhando sobre as águas. Ele vem ao encontro
da barca, ele vem ao encontro dos discípulos. Na nossa vida, quando nós passamos por dificuldades, tribulações, quando a nossa vida está agitada, nós não podemos nos esquecer disso, que no momento certo o auxílio sempre nos chega, que Jesus vem ao nosso encontro e que Ele tem o poder de caminhar sobre as águas. Ele tem o poder de caminhar sobre as provações, as dificuldades. Acreditava-se que no mar, nas águas, era o lugar onde se concentravam as forças do mal. Então Jesus é aquele que vence a maldade. Ele vai ao encontro dos discípulos e quando Pedro o avista, ele pede para ir ao encontro de Jesus. E Jesus lhe permite que ele saia da barca e vá até ele. Mas acontece que Pedro começa a andar sobre as águas. Primeiro ele havia se assustado, pensando que Jesus era um fantasma, mas de repente ele começa a afundar. Quando ele sente o vento, ele sente medo. Na nossa vida também, em muitos momentos, nós chegamos a ter medo. E quando nós nos deixamos tomar pelo medo, quando nós vacilamos na nossa vida de fé, por um momento nós começamos a afundar. Mas nessas horas, Jesus, Ele nos estende a mão. Nessas horas nós também devemos gritar como Pedro anteriormente: Jesus, Senhor, salva-me. E assim como Jesus estendeu a mão a Pedro e segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Nessas horas Jesus também ele nos diz o mesmo: homem fraco na fé, mulher fraca na fé, por que duvidaste? E quando Jesus entra na barca, os discípulos então se prostram diante dele e eles reconhecem que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Então nós estamos caminhando neste tempo de pandemia numa barca agitada. Nós sentimos medo desse vírus, sentimos medo dessa crise econômica que assola o nosso Brasil e o nosso mundo, causando tantos desempregos. Nós temos muitas incertezas, mas nessas horas nós somos chamados a gritar: Jesus, salva-nos! E Ele nos estende a mão. Ele nos convida a termos fé, a ficarmos firmes, a termos coragem, na certeza de que tudo deve passar. Então é tudo isso que nós estamos celebrando neste nosso primeiro dia do Tríduo, e nós louvamos, agradecemos a Deus por Ele ser a nossa grande força, o nosso grande companheiro diante de tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que celebramos enquanto comunidade nesses 20 anos. Nós louvamos e agradecemos a Deus por Ele ser a nossa força, a nossa esperança e a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos ao Senhor as nossas orações. A cada oração responderemos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Deus de amor, sustentai vossa Igreja, que é barca de Cristo, para que ela continue distribuindo o pão da palavra e o pão da Eucaristia à multidão faminta dos homens e mulheres do nosso tempo, que caminham em busca de um sentido de vida. Nós vos pedimos: Senhor, escutai a nossa prece. Deus de amor, fortalecei a fé do Papa Francisco, do nosso Bispo Moacir, do nosso Padre José Eduardo e de todo o clero, para que sejam cada vez mais zelosos pastores do rebanho que vós lhes confiastes,
nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Deus de amor, concedei sabedoria e discernimento aos nossos governantes, para que, deixando de lado seus interesses e projetos pessoais, busquem o bem comum do vosso povo, promovendo uma justa distribuição de renda e proporcionando a todos o pão de cada dia, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Deus de amor, renovai nossa comunidade paroquial, que celebra 20 anos de sua criação e instalação, para que ela seja cada vez mais casa do encontro e da ternura, na qual a afetividade, a empatia e a ternura com o irmão sejam realidades e vivências constantes. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Deus de amor, libertai-nos desta pandemia que assola o Brasil e o mundo. Protegei e sustentai todos os profissionais da saúde e os que realizam os serviços essenciais. Iluminai os cientistas, curai os que foram contaminados, confortai as famílias enlutadas e concedei aos falecidos o descanso, a luz e a paz, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pai de amor e bondade, Deus de misericórdia, atendei os pedidos que nós vos apresentamos, assim como aqueles que trazemos no íntimo de nós. Ouvi-nos em nome de Cristo, teu Filho, Ele que diante das dificuldades, tempestades desta vida, nos estende a mão e nos convida a termos coragem e fé. Ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Pai Todo-Poderoso, estas oferendas que vos apresentamos em nome do vosso Filho, confiando em sua
sua promessa, estamos certos de obter o que pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário em nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Já se aproximam os dias de sua paixão salvadora e de sua gloriosa ressurreição, dias em que celebramos com fervor a vitória sobre o antigo inimigo e entramos no mistério da nossa redenção. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença em humilde adoração, nós nos associamos a seus louvores cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, ó vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, dentre eles Antônio Vaz Bonfim, e de todos os que partiram desta vida, acolhemos junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com seu esposo São José, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. E porque chamamos a Deus de Pai, devemos viver como irmãos. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos
a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Ó meu Jesus, creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Te amo sobre todas as coisas e desejo receber-te em minha alma. Já que agora não posso fazê-lo sacramentalmente, venha ao menos espiritualmente a meu coração, como se já o tivesse recebido. Te abraço e me uno todo a ti. Não permitais, Senhor, que volte jamais a abandonar-te. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, venerar dignamente nestes santos mistérios Jesus o Senhor, para que a seu nome todo joelho se dobre e a humanidade encontre nele a salvação por Cristo nosso Senhor. Amém.
Queridos irmãos e irmãs, rezemos neste momento a nossa oração ao Senhor bom Jesus. Coloquemos diante dele toda a nossa vida, toda a nossa família. Peçamos que ele derrame sobre nós a sua graça, a sua bênção, para que cresçamos sempre mais na vivência de irmãos, tenhamos a capacidade de olhar o outro com misericórdia e enxergar no rosto do irmão o rosto de Deus, sermos pessoas humanas, sensíveis, solidárias, acolhedoras. Coloquemos diante de Jesus todas as nossas necessidades, peçamos de maneira especial que dessa pandemia, nós que estamos em meio a águas agitadas, mas sabemos que Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa salvação, Ele é o Deus da nossa alegria. Sabemos que quando Ele nos estende as mãos, quando Ele nos estende a sua mão, nós não afundamos. E nesse momento, então, nós pedimos: Jesus, estende a sua mão a cada um de nós, estende a sua mão à nossa humanidade, para que nós permaneçamos firmes, fiéis, para que possamos bem aprender tudo aquilo que a vida quer nos ensinar nesse momento que nós estamos atravessando. Salva-nos, Jesus. Rezemos juntos. Eis-nos aqui, Senhor bom Jesus da Lapa. Cheios de fé, contemplamos a vossa imagem, nosso sofrimento por nós. O resplendor, sinal de vida nova, nos anuncia a vossa vitória sobre o mal e irradia para nós uma esperança sem fim. Aceitai, ó bom Jesus, as nossas fadigas e privações como gesto de homenagem. Acolhei os nossos louvores e orações como sinais de sincera gratidão. Livrai-nos pelo poder de vossa sagrada paixão de toda maldade de coração. Transformai-nos pela força de vossa gloriosa ressurreição e construtores da paz e da união. Finalmente, eterno, para com todos os santos sermos felizes e cantarmos a vossa glória e a do Pai e a do Espírito Santo. Com Jesus de mãos atadas, pode usar as minhas mãos, que elas sejam empregadas para ajudar os meus irmãos. Olha o Senhor, eu te peço, reavergue o meu único conduz, e na vida só quero sucesso, quer ser bom como Jesus. Com Jesus de olhar não triste, coração cheio de perdão. Quem te vê logo
E amanhã nós teremos a alegria de contar com a presença do nosso arcebispo metropolitano, Dom Moacir Silva, presidindo a nossa Eucaristia neste segundo dia do Tríduo, dia especial no qual nós então comemoramos 20 anos da instalação da nossa comunidade paroquial. Pedimos que vocês nos acompanhem, continuem nos rezando conosco, e se quiserem também durante o dia podem telefonar. Nós teremos a nossa secretaria aberta. Aqueles que também quiserem passar por aqui e marcar as suas intenções para amanhã, para os próximos dias, também para as missas no dia do Senhor Bom Jesus, vocês então podem telefonar ou então vir pessoalmente e marcar essas intenções aqui na secretaria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus de misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Procurando sempre ser uma comunidade acolhedora, uma comunidade que vive o encontro, uma comunidade misericordiosa, uma comunidade cheia de ternura, ternura no olhar, ternura no abraço, uma comunidade afetuosa. Permaneçamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.